disso, eu quero dar uma passada no Abel, porque o Olé não está podendo mais, hein? Fizemos um jogo muito bem conseguido, criámos oportunidades, fizemos 3, podemos ter feito mais, como fizemos contra o Goiás. Mas fui fazer análise à minha saúde, está completamente alterada. Está completamente alterado. Eu tenho que ter muito cuidado, porque a parte física e mental é determinante. E aqui é insano. É insano para os jogadores, é insano para os treinadores. E eu nunca disse isto, mas quero dar os parabéns aos treinadores brasileiros, porque é muito, mas muito difícil jogar neste campeonato. E não é pela qualidade, é pela insanidade, e não dão tempo a que o treinador brasileiro possa impor as suas ideias. E felizmente, à custa dos meus jogadores, eu fui ganhando e fui-me mantendo, porque senão acontecia-me a mim o que acontece aos outros todos. Porque da forma que está o calendário feito, é impossível nós vermos a qualidade dos treinadores. Impossível. Para mim, o olé, desculpem, para mim é faltar ao respeito ao nosso adversário. E nós precisamos de todos os adversários. E quanto melhor forem os nossos adversários, mais nós vamos encher os estádios. Ele vai muito bem quando ele faz essa observação sobre os treinadores brasileiros, né? Falando do calendário, da insanidade que é. A gente bate nessa tecla aqui há muitos anos, desde antes do Abel chegar, mas ele é uma voz importante falando sobre isso. Agora, eu acho que ele dá uma leve exagerada, assim, quando ele coloca a arquibancada como desrespeito. Desrespeito é xingamento, desrespeito, né, é você arremessar coisa em jogador. Agora, acompanhar jogador no aeroporto. Então, assim, eu não sei que, tipo, às vezes é uma questão até cultural do Abel Ferreira. Ele tem, às vezes, um costume, e ele no futebol, observa o Olé. Peraí, eu joguei pra você que eu achei que você ia sair rasgando, eu vou mudar. Chegou muito educado. Não, educado sim, porque eu discordo do Abel Ferreira. Porque no Brasil a gente já tem uma outra visão em relação ao Olé. O Olé é uma tiração de sarro. Lógico. O Olé, quando seu time está dando um passeio no outro time, você está lá na arquibancada e começa a Olé. O negócio do toque me voa, não está mais comigo, o outro time fica correndo atrás da bola. Eu não vejo como desrespeito. Talvez é uma questão cultural mesmo, uma questão de como ele observa. Ele acha que o Olé é um desrespeito. Eu não vejo assim, eu vejo de outra maneira. Depende de como você dá o Olé. Como Depende. assim? O Olé, pra você ficar tocando bola pra lá, pra cá e vai em direção ao gol, isso aí pra mim é objetivo. Isso não, mas aí você tá falando da atitude do jogador, né? Exato. A arquibancada, dane-se. A questão é como o jogador se comporta mediante o Olé. Talvez seja esse o recado. Se ele sentiu que o time dele começou a dar toquinho e dar aquela... O Zé sabe porque dentro de campo tem o código de ética do jogador e o comportamento do jogador. Quando você sente que o jogador tá dando aquele toquinho com desprezo, aí talvez o recado vale do Abel. Para você, meu amigo, pé embaixo do acelerador, né? Vamos jogar. Agora, se o Olé é você pegar um fim de jogo, seu adversário tá esbaforido, você faz o time correr atrás da bola para lá e para cá, e você vai em direção ao gol para também valorizar o resultado, aí você tá jogando futebol e a torcida tá entrando na dele. Então depende muito do viés. Se ele sentiu que em campo o Palmeiras estava usando do Olé da arquibancada para dar uma zoada no Corinthians, aí vai mal. E aí eu também sou contra. Agora, se você pega o Olé para ficar tocando de lado, valorizando a posse de bola sem desrespeito, aí para mim a torcida está no direito dela. Eu entendi que era um recado para a torcida e não para os jogadores, até porque eu acho que isso ele trataria internamente. Eu não concordo. Eu respeito muito o Abel, ele tem dado entrevistas fantásticas, mas ele não pode ensinar o torcedor brasileiro como tem que se torcer e como tem que se comportar dentro do Até porque lá também acontece isso. Sim, também, né? Não, eu acho que assim, se ele, eu falei isso ontem no Sport Center, se ele estivesse preocupado com a falta de respeito dos seus jogadores, com o Olé, ele teria que falar com os jogadores do Palmeiras, não com a torcida. A torcida está lá e ela faz o que ela bem entender, né? Dentro dos limites, mas o Olé, culturalmente, é um Olé de tiração de sarro, aquelas coisas, mas é da torcida, não é coisa do jogador. Se o jogador leva isso, e aí é o treinador com o jogador, não com a torcida. Né? Eu acho que aí ele exagerou nesse sentido. Porque eu não gosto, tá? Eu acho que ele ficou preocupado com essa questão dos jogadores, né? De tentar, eu acho que talvez eles entrarem nessa pilha, mas nenhum jogador vai entrar nessa pilha. O próprio adversário, né? Sentir isso e acabar refletindo no Palmeiras. Mas aí, assim, entra a questão da postura. Se o Palmeiras começasse a fazer graça, fatalmente os jogadores do Corinthians iriam reagir de outra forma. Eu não vi o Palmeiras fazendo isso. O Palmeiras é uma